Meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Você está aqui pela primeira vez, se inscreva também no nosso canal. Cada sábado nós fazemos aqui uma nova reflexão. E hoje o nosso tema é muito importante. Nós vamos falar sobre o planejamento reencarnatório. Exatamente. Tendo a compreensão, gente, do que é um planejamento da reencarnação, nós passamos a compreender o sentido da vida e, principalmente, os desafios que a gente encontra aqui na jornada terrena. Então, nós já sabemos que a reencarnação é uma grande oportunidade divina de recomeço e de muito aprendizado. Nós já sabemos disso. E sabemos também que o mundo espiritual é a pátria verdadeira do espírito. Então é no mundo espiritual que há todo o planejamento para que a gente possa retornar à pátria física e seguir com a nossa jornada de progresso. Então é aqui na pátria física, gente, que nós damos sequência e na reencarnação nós fazemos melhor hoje do que nós fizemos ontem. Então, é muito importante o entendimento desse estudo para que a gente compreenda, e muitas pessoas não sabem dizer direito por que eu passo certas dificuldades, por que eu ultrapasso tantos desafios aqui na matéria. Gente, tudo tem conexão com as nossas vidas passadas, com as escolhas que realizamos e que hoje nós vamos precisar seguir progredindo sempre. Veja o que Chico Xavier nos diz e que é um grande ensinamento também. Chico diz assim: na justiça de Deus, já vivemos, muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então veja que frase importantíssima de Chico. Às vezes a pessoa diz, eu nasci na família errada, não era para eu estar aqui, porque eu passo certas situações. Aí Chico diz, nós estamos no momento certo, com as pessoas certas para que a gente possa resolver nossos problemas e em matéria de reencarnação, ninguém erra o endereço. Por quê? Porque reencarnação não é matéria de improviso, gente. Há sempre por parte dos mentores espirituais, um planejamento, ainda na pátria do espírito, para que quando a gente retorne, todas as variáveis se ajustem e nós possamos dar sequência ao nosso progresso. Então, uma pergunta muito importante do Livro dos Espíritos diz assim: em que se fundamenta a reencarnação? Qual o sentido da gente reencarnar? Os espíritos disseram assim a Kardec: a reencarnação se fundamenta na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria muito injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, a reencarnação, dando início ao nosso estudo, se fundamenta, gente, na justiça divina, que nos oportuniza, como falei agora há pouco, situação de recomeço, de refazimento e de redenção do próprio Espírito. Então, ela se fundamenta na justiça divina, que sempre nos oportuniza esse momento da reencarnação para que a gente faça melhor hoje do que nós fizemos ontem. Então, reencarnação não é para sofrer, não é para passar só desafios, não. A reencarnação é, sobretudo, para a gente evoluir. Esse é o sentido de nossa existência. Mas vamos então adentrar sobre o planejamento encarnatório, Diz a espiritualidade, a reencarnação não é aleatória, é planejada
com objetivos específicos. Toda reencarnação exige preparo, e cada caso é um caso. As dívidas do pretérito são consideradas nesse planejamento, os méritos pessoais e os compromissos coletivos também estabelecem os fundamentos de cada renascimento. Sabe quem nos ensina? O Espírito André Luiz. Então percebam que tudo é contado, tudo se leva em conta no planejamento reencarnatório. Por isso que Chico dizia, ninguém erra de endereço em matéria de reencarnação. Então o próprio Espírito, com auxílio dos mentores, ele pode sim, gente, se houver condições intelecto-morais, aquisições espirituais naquele espírito, ele estiver em condições, ele participa junto com os mentores do seu próprio plano reencarnatório. E ali, logicamente, vão ser escolhidas as famílias que vão receber essas pessoas, o corpo que vai nos servir de expressão aqui na pátria física, a nossa profissão, são marcos reencarnatórios já anteriormente planejados no mundo espiritual. Então vejam que muitas variáveis vão se somando aí. Então, quando o espírito reúne as condições intelecto-morais, ele participa desse próprio planejamento. Então veja que os mentores espirituais têm papel fundamental, porque na condição de espíritos superiores, eles examinam o correr de nossas encarnações, examinam as nossas reais necessidades, porque percebam, o espírito, mesmo tendo condições de participar do seu planejamento, ele não tem ainda estrutura moral superior para saber tudo que é melhor para si, nem sempre. É preciso que os mentores o orientem nessas escolhas e possam sim traçar um planejamento encarnatório compatível com a necessidade e a condição de cada espírito, não é? Se nos deixássemos escolher tudo do nosso plano encarnatório, possivelmente nós iríamos falhar em várias situações por nossa pouca condição evolutiva ainda. Então vamos lá, intervenção dos mentores. Eles podem e vão fazer assim, gente, ajustar nossas condições genéticas, escolhendo a família, preparando o perispírito. Então veja, a herança hereditária conta muito no planejamento reencarnatório. Então, se você precisa passar por algumas dificuldades de ordem física, é pela via da genética, sim, pela herança genética, que alguns caracteres vão passar para a nossa próxima existência e através do nosso perispírito, que é o nosso modelo organizacional biológico, sim, do novo corpo que vai se formar. É o espírito impulsionando o seu perispírito e organiza então um novo corpo com as características previamente ajustadas no mundo espiritual. Para quem interessar, existe uma obra chamada Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, que trata com muitos pormenores essa questão da preparação do espírito e da sua união com o novo corpo físico. André Luiz detalha muito bem. Então vamos lá. Algumas situações, gente, da vida, como doenças, dificuldades familiares ou certas limitações e desafios, são programadas com propósitos educativos e reparadores. Gente, Deus, soberanamente justo e bom, como repetimos aqui, não castiga ninguém. Mas o nosso Deus, ele nos oportuniza a reencarnação com a finalidade, gente, de aprendizado, de reparação, e sempre é um processo educativo em qualquer situação, não é? O que Deus permite que passemos não é superior às nossas forças e tem sempre o fim educativo. São nossas provas, expiações, e olha aí, o espírito reencarnante pode sim escolher suas próprias provas. Mas algumas vezes, quando a gente trava o contato aqui na matéria, durante a jornada, o espírito então não
consegue ir superando as dificuldades que ele próprio escolheu no mundo espiritual. Isso acontece sim. Dentro da questão de planejamento encarnatório, eu queria ressaltar aqui 3 aspectos muito importantes. Primeiro, o livre-arbítrio. A espiritualidade diz: podemos aceitar ou rejeitar as lições propostas. Muitas vezes, gente, no ato da gestação, não estou dizendo que essa é a única hipótese, mas no caso de algumas gestações existe o aborto espontâneo. Em algumas oportunidades, é o espírito recuando das próprias provas. Nesses últimos momentos ele pode sim recuar e aí alguns abortos espontâneos acontecem. Óbvio que há outra série de causas aí, psicológicas, orgânicas, para que isso aconteça. Um dos aspectos é esse, é o recuo do espírito diante das provas que irão, permear a sua nova existência. Esquecimento do passado. Gente, no planejamento reencarnatório, sempre vai ser contemplado, ou na grande maioria das vezes, o esquecimento do passado. Porque nós falamos, reencarnação é oportunidade de recomeço. Então, imaginem a situação, que é uma forma bem clara de eu explicar, que você reencarnou e ali você recebe um filho ou o seu próprio esposo que vai compor a família com você, e você descobre que no passado vocês foram severos inimigos. Então, isso ia impactar fortemente na sua condução aqui na nova existência, na nova reencarnação. Por bondade divina, nós reencarnamos normalmente com o véu do esquecimento. E aí vamos realizar uma nova jornada, realmente um novo recomeço. Obviamente, diz a espiritualidade, não se pode ter consciência clara e precisa dos compromissos passados, mas a intuição moral nos guia. Gente, a espiritualidade já nos ensinou. Se nós nos examinarmos as nossas dificuldades a vencer, os desafios que estamos enfrentando, fica fácil nós inferirmos no passado que tipo de escolhas nós realizamos e por que essas escolhas estão trazendo essas consequências. Então, muitas pessoas trazem muita curiosidade, querem fazer um processo de regressão, vão nas reuniões mediúnicas com muita curiosidade de saber o que foi no passado, que tipo de escolhas fez, por que está passando os desafios do presente. Gente, tudo está subordinado à forma de vida que tivemos no passado e à conduta que nós elegemos também para o nosso presente. Está lá no Evangelho. São as causas anteriores e atuais de nossas aflições, dos desafios que nós enfrentamos aqui na matéria. Então, o véu do esquecimento vem para que não aprofunde as nossas dificuldades psíquicas na nossa condução, nesse recomeço em que nós reencarnamos normalmente com um grande propósito de nos melhorarmos, de aproveitar bem essa oportunidade. E as lembranças mais contundentes do passado atrapalhariam, com certeza, esse nosso processo evolutivo. Responsabilidade. Gente, os espíritos dizem assim, nós não temos destino, não é? Não vamos ter uma existência inteira aqui, essa é a grande contribuição que nos traz a doutrina espírita. Se o homem tivesse um destino traçado de início ao fim, ele seria não mais do que uma máquina, não é? Uma criação divina, sem raciocínio, sem livre-arbítrio, porque tudo já estaria traçado na nossa vida. Quer ver como a gente derruba essa tese rapidamente? Alguém foi destinado por Deus, já tem esse destino traçado de ser um assassino? Lógico que não. Alguém tem um destino traçado de retirar a própria existência? Óbvio que não. Então já fica fácil compreender que não há um destino traçado. Nós temos alguns marcos reencarnatórios. A nossa profissão é um dos marcos. A família que nós vamos realizar, não é? Com quem nós nos juntamos para que a gente possa ter uma nova família, é um marco, mas você pode também alterar. Tudo isso também pode ser alterado. Mas o que é que a espiritualidade diz? Nós temos alguns marcos encarnatórios, mas a trajetória da existência é nossa responsabilidade maior.
nós vamos, durante a existência, atraindo ou repelindo da nossa jornada aquilo que desejamos de acordo com as nossas escolhas atuais, não é? Então, durante a existência, nós vamos tomando decisões que nos aproximam de situações desafiadoras, que atraem para nós pessoas muito boas, mas podemos atrair também pessoas muito ruins. Tudo isso a depender da nossa condução, do nosso livre arbítrio. Mas sempre recai sobre nós a responsabilidade de nossas escolhas e de nossa jornada aqui no plano material. Então vamos lá, o que diz André Luiz? Não há dor sem causa, nem obstáculos sem razão de ser. Tudo obedece a um plano superior, no qual a sabedoria divina se manifesta em silêncio. Gente, essa maravilha de colocação está no livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, dizendo exatamente: tudo está subordinado à permissão e à justiça divina, que é justamente onde se fundamenta a reencarnação. E eu queria passar para vocês uma grande informação. Se quiserem aprofundar esse estudo, do Espírito André Luiz, que é a obra Missionários da Luz, nós temos um verdadeiro tratado sobre planejamento encarnatório. Personagem é Sigismundo, que errou muito no seu passado, tirou a vida de uma pessoa e então ele precisa reencarnar com essa condição expiatória, e nesse livro é narrado muito bem pelos mentores espirituais como esse planejamento foi feito, como foi feito ainda na pátria espiritual o reajuste de Sigismundo com Raul, aquele que perdeu a existência por conta de Sigismundo, e todo esse planejamento foi feito de uma forma maravilhosa, está no livro Missionários da Luz. Então, nós temos muita gente aqui inscrita no canal. Se vocês desejarem, busquem essa obra do Espírito André Luiz e lá vocês vão ver um grande ensinamento sobre o tema que nós fizemos aqui na manhã de hoje, tá certo, gente? Então, vamos pedir a Deus que nos fortaleça. Com essa compreensão, gente, nós agora temos uma noção mais profunda da importância e de não perdermos tempo com bobagens aqui no mundo material, porque nós somos o que é alvo de um grande planejamento divino para a nossa melhora e para a nossa própria felicidade. Se gostaram do estudo, deixem o seu like, eu peço. Vamos falar com parentes, com amigos, com as pessoas que se inscrevam nesse canal, não é? Que fortalece a nossa corrente do bem. E comentem, não é? Tragam suas observações, suas dúvidas. E se Deus assim, gente, permitir, próximo sábado estaremos aqui juntos novamente. Muita paz e muita luz a todos.